na região Nordeste, são 217 municípios, nós temos aí mais de 332 mil quilômetros quadrados, então é um estado grande, tanto que a gente tem polos turísticos muito diversos e que ficam de uma ponta a outra do estado, né? A nossa região litorânea ela é bem extensa, né? A gente está aqui fazendo margem com o Atlântico, e aí o que nos dá 640 quilômetros de praia, né? Então, São Luís, que é uma ilha, né, que eu vou falar um pouco mais de vocês, tem muitas belas praias para se aproveitar, assim como também próximo à região de Lençóis, né, ali no Atins, que é um local muito privilegiado, porque além dos lençóis a gente também tem praia. Então, essa variedade de ecossistemas, a gente foi dividido em alguns polos turísticos, né, são vários polos, mas eu vou citar para vocês os polos principais, onde a gente tem uma maior comercialização, né. Primeiro, o polo São Luís, que inclui São Luís e cidades que ficam dentro da ilha de São Luís, né, como Alcântara, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. A gente tem um Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né, que está integrado agora com o Delta das Américas, mas eu ainda vou falar aqui como o Delta como polo, até para ficar mais fácil para vocês terem entendimento. O Parque Nacional da Chapada das Mesas, que já fica no sul do Maranhão, o Delta do Parnaíba, né, ou o Delta das Américas, né, que é também um polo que hoje está integrado com Lençóis, e a Floresta dos Guarais, que é um polo que está em desenvolvimento. Esses polos que eu comentei com vocês. Deu uma travada. Floresta dos Guarais. Adriano, deu uma travada o seu áudio aí, a gente não está te ouvindo. Deixa eu voltar aqui. Agora acho que voltou. Pronto. Beleza. Então, o Polo Floresta dos Guarais é o polo que ainda está em desenvolvimento. A gente, inclusive, já tem teste de operação para lá. E a gente deve lançar um produto em breve aí, de floresta, mas é um público muito voltado para o turismo de base comunitária, né? Então, a gente vai trazer essa novidade mais para frente. E o Maranhão, ele vem do Tupi, que chama Mar Corre, que é uma curiosidade. A nossa cultura, pessoal, ela é muito forte, né? Eu acho que vocês devem ouvir falar muito da nossa cultura, principalmente por conta do São João, né? Onde a gente tem o nosso Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é um dos nossos patrimônios imateriais, tá? Mas a gente tem outras danças, né? Outras atrações que acontecem aqui no Maranhão, principalmente em São Luís, na capital, né? Que vocês podem ver durante o ano. Mais concentrado no mês de junho e julho por conta do São João. Mas a gente tem, além do Bumba Meu Boi, nós temos o tambor de crioula, né, que é essa imagem aqui abaixo do boi aqui dessa senhora de saia rodada, né, onde as mulheres dançam e os homens tocam o tambor. A gente tem a festa do Divino em Alcântara, tá, que é muito bacana, que acontece no mês de maio. A gente tem a cultura da renda de bilo, que fica na Raposa, né. A gente tem várias danças que acontecem, né, e se manifestam durante o ano aqui no Maranhão. E além de tudo isso que a gente está falando, o que é interessante é que a gente tem toda essa mistura, né, essa miscigenação de raças. Então, a gente tem aqui a cultura negra muito forte dentro do estado. A gente tem dentro do Maranhão uma das cidades mais pretas do Brasil, que é Serrano, que fica, inclusive, no polo Foz do Guarais. Né? Então, isso traz assim, uma miscigenação muito forte. E também os indígenas. Né? A gente tem também regiões indígenas que ficam mais concentradas no centro do estado do Maranhão, onde também está se estudando fazer algumas atividades turísticas naquelas regiões. Então, o Maranhão ele tem uma cultura muito, muito forte, muito diversa, né, e que atinge a todos os públicos que têm interesse e curiosidade em conhecer. A nossa gastronomia ela é muito variada, né, tem uma mistura de africana, indígena e portuguesa, porque a gente teve aqui, né, a gente foi invadido pelos portugueses, não fundados, mas invadidos, depois eu vou falar isso para vocês. Então, o que é muito interessante aqui toda essa além dos pratos que a gente utiliza peixe como a principal base, mas tem a mistura das ervas, né? Que vem muito forte por conta da Amazônia, porque a gente tem uma parte amazônica aqui dentro do Maranhão. Né? Então, o arroz de cuchá, que vem da vinagreira, né? Que é uma mistura que se faz com camarão, arroz, vinagreira. Tem só o cuchá que você come como acompanhamento na tua refeição. Né? O caranguejo, né? A gente tem uma área de manguezal muito grande aqui no Maranhão. Né? Os manguezais são muito predominantes aqui no estado, né? Principalmente por conta da floresta amazônica. Se você juntar Pará e Maranhão, você tem um dos maiores corredores de mangue do mundo.
quase 60% do mangue do mundo está aqui entre 2 estados no Brasil, né? Então, isso é uma curiosidade muito forte. O mangue é um grande berçário, né, de peixes, né? Tanto que os caranguejos, né, a gente faz a cata de caranguejo numa área de manguezal, que é muito vista aqui no Delta, aqui pertinho dos Lençóis. Então, a gente tem um doce de espécie, né, que é em Alcântara, que é uma receita portuguesa e depois foi adaptado, né, pegando um pouco do africano, que é uma mistura de coco, mel, trigo, tá, que é uma delícia, e ele é produzido em Alcântara e distribuído aqui em São Luís. E aí eu não posso deixar de falar do Guaraná Jesus, né, que acho que todo mundo aqui conhece, né, o Guaraná Jesus. É um Guaraná muito tradicional, nasceu aqui dentro do estado, tá, do Maranhão. Hoje não é uma produção mais só deles, tá? A Coca-Cola comprou a marca, né? Então hoje quem produz é a Coca-Cola, porque aqui na região o Jesus é muito forte, né? Então alguém tinha que ganhar da Coca-Cola e o Jesus ganhava. E aí eles resolveram, né, fazer isso, né? Então hoje você já encontra no Brasil, né, em alguns comércios ou, né, algumas feiras, tá? Mas a produção é aqui local, tá bom? Aqui eu trouxe um mapa, tá, para poder falar um pouquinho de localização para vocês. Então, eu coloquei alguns pontos aqui para vocês poderem entender essas regiões turísticas, né, esses polos turísticos que a gente tem aqui no estado. Então, quando a gente pega essa área aqui, São Luís está nesse pontinho vermelho, está marcado aqui do lado, e aí a gente tem Lençóis Maranhenses mais aqui acima, né, onde está marcado nessa parte aqui de amarelo escuro. Depois você tem Tutóia, que é onde fica a região do Delta. Então, o Delta das Américas, né, a maior parte dele, 70%, 75%, está do lado do Maranhão, que o principal ponto de acesso é Tutóia, tá? Eu vou mostrar isso para vocês depois também. Do outro lado, aqui onde a gente tem Alcântara, tá? A gente tem aqui também a parte do Polo São Luís, que ainda é em Alcântara. Alcântara faz parte do Polo São Luís, apesar de não estar em São Luís, mas turisticamente ele foi alocado dentro do Polo São Luís. E no Polo São Luís você tem Alcântara, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, que também tem atrativos turísticos. E aqui mais nessa área de Cururupu, né, a gente tem aqui a Florestas Guarais, tá? Então, que já é mais chegando para o estado do Pará, onde a gente tem uma influência amazônica. Tanto que essa região a gente chama de Amazônia Maranhense, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho de localização, porque pega aqui uma parte do Pará. E ao sul, aqui a gente tem Carolina, tá? Onde fica a Chapada das Mesas, tá? Que é o outro polo turístico que a gente tem, onde tem as nossas cachoeiras. A gente vai falar rapidamente de Chapada, mas para vocês entenderem também que o Maranhão tem cachoeira, e as cachoeiras, as águas das cachoeiras não são frias, são temperatura entre 23 e 24 graus, que é um grande diferencial. E aqui tem mais de 200 cachoeiras catalogadas, tá? Então, é uma área muito bonita e vale muito a pena conhecer. E o principal ponto de acesso é a Imperatriz, onde tem voo comercial, tá bom? Então, para vocês verem as distâncias, São Luís está lá no topo, né? É uma ilha, está lá no norte do estado, e Carolina está lá no sul. Então, para vocês entenderem como, né, que no Maranhão a gente tem uma diversidade muito grande em quase todo o estado para a gente trabalhar regiões turísticas. Agora eu vou entrar em São Luís, né? Para a gente falar um pouquinho do que você tem para conhecer na capital, né? Quais são os nossos principais atrativos, porque antes de chegar em Lençóis, você passa por São Luís, onde você tem o aeroporto, né, que conecta aí várias regiões do Brasil. Então, São Luís é a capital do estado, ela foi fundada por franceses, ela foi invadida por holandeses e depois ela foi conquistada pelos portugueses. Tá? Então, os portugueses foram a última etnia que ficou aqui no Maranhão. Tá? Então, a gente tem influência dessas três etnias, sendo os portugueses os mais fortes, porque foram que, de fato, permaneceram aqui e aí fundaram, né, construíram a cidade. Então, por isso que os casarões, vocês vão encontrar no centro histórico uma diversidade de casarões de todos os tipos, e principalmente com azulejaria, que é um diferencial aqui do nosso centro histórico, tá? Os casarões revestidos de azulejo, né, nas suas fachadas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então, São Luís tem pouco mais de 1 milhão de habitantes, né, 1 milhão e 100 habitantes. A gente tem um centro histórico, né, tem os azulejos, como eu falei, tem uma região de praias. É importante vocês entenderem que São Luís é uma ilha, e a gente tem praias muito bonitas aqui que a gente pode visitar, inclusive tem passeio para ir nas praias, tá? E aí, o que é muito forte no nosso Bumeu Boi, principalmente nos períodos juninos, né, que começa
Geralmente, o São João está começando no final de maio, tá? Então, finalzinho de maio, já começa um festival chamado aqui Festança, tá? Que é nos 3 últimos dias de maio. E aí, depois, o São João continua do mês de junho, se estendendo até o mês de julho, tá? Quem organiza os arraiais do São João é governo e prefeitura, né, de São Luís. Então, a gente ainda fica, nas definições de data, a gente ainda fica dependendo um pouco deles, tá? Mas, é certeza, se você vir no mês de junho, tá? O São João está acontecendo, tá? Então, nosso aeroporto é um aeroporto internacional, a gente tem uma capacidade aí para mais de 5 milhões de passageiros. Os nossos voos diretos, né? Rio, São Paulo, Confins, Brasília, Recife, Fortaleza e Belém. A nossa malha aérea ainda é um pouco pequena em comparação a grandes aeroportos, né? De outras capitais, como Belém, por exemplo, Fortaleza, que é onde a gente está ali no meio, né? Mas o aeroporto passou por uma ampliação, tá? Por uma reforma. Então, há, né, estudos já e promessas de que a gente vai ter uma ampliação de malha aérea, tá bom? Então, isso é muito bom para todos nós, porque se tem voo, facilita para a gente poder, né, vender aqui os nossos pacotes, né, divulgar mais o nosso estado. Eu vou fazer agora um tour virtual, mostrando um pouquinho de São Luís para vocês. Essa aqui é a Avenida Litorânea, tá? É a principal área, a região de praias aqui da capital. São Luís tem inúmeras praias, tá? Essa área é uma área mais estruturada, onde a gente tem uma conexão com a Avenida Litorânea, onde é o bairro do Calhau, Praia de São Marcos, que fica no final dessa avenida, e depois a Ponta da Areia, que a gente tem a Praia da Ponta da Areia, e a Península, que é uma região que hoje é o metro quadrado mais caro de São Luís, tá? Então, toda essa área aqui é a área que a gente tem bares, restaurantes, né? Alguns bares aqui, principalmente de quarta até domingo, você tem música ao vivo, comida típica em todos eles, principalmente frutos do mar, tá? Então, é um local bem gostoso para você, inclusive, fazer uma caminhada à noite. Muita gente caminha aqui na litorânea, finais de semana. Nos domingos, uma parte dela é fechada. Essa parte aqui que está na imagem, ela fica toda fechada, né? Não passa carro, justamente para você ter mais lazer aqui. Muitas famílias vêm para cá no final de semana, às vezes tem algumas competições de corrida. Então, é uma área muito bonita e bem turística aqui da nossa cidade. Aqui ao fundo você tem a Lagoa da Jansen. A Lagoa da Jansen, ela é um ponto turístico, mas atualmente a gente não tem nem indicado muito por conta de preservação dessa região, mas vale a pena vocês conhecerem, né, passar pela área da Lagoa. Também é uma área que você tem uma atividade noturna interessante. E aqui nessa região estão os principais hotéis, tá? Então você tem aqui no bairro do Calhau, né, próximo à litorânea, Hotel Blue Tree, Hotel Calhau, Hotel Praia Bela, Hotel Litorânea. Já saindo da litorânea, seguindo para Ponta da Areia, você tem Hotel Rio Poti, Hotel Ibis, Costa Atlântico, Brisa Mar, né, Hotel Veleiros. Então, grande parte dos hotéis você tem aqui nessa região, tá? Que ela é uma região próxima do centro histórico, né? Aproximadamente 10, estourando 15 minutos de carro, você já chega no centro histórico. Então, o City Tour, né, que nós fazemos, a gente faz aqui um panorâmico pela Avenida Litorânea e tem parada para fotos aqui também. E aí a gente chega no centro histórico, então aqui você tem um contraste, né? Aqui ao fundo vocês podem ver os prédios. Esses prédios que vocês olham ao fundo são justamente os prédios que ficam nessa área que eu mostrei, da litorânea, né? A Ponta da Areia, a Península, né? Que fica aqui mais no cantinho da imagem. Então toda essa parte aqui é a área mais nova da cidade, né? Então a gente fala de cidade nova, né? Eu não gosto de falar cidade velha, eu falo centro histórico, tá? E ao outro lado aqui, atravessando a ponte, né, onde você tem aqui um braço do Rio Anil, é o nosso centro histórico, e aí você já tem casarões antigos, né? A gente hoje tem mais de 3.500 edificações tombadas pela Unesco, tá, no centro histórico. Então a gente tem muito casarão aqui, alguns casarões assim muito bem preservados, que a gente pode mostrar e fazer a visitação. Adriano, Oi, pois não. Só um adendo rapidinho, porque estão subindo algumas perguntas aqui, só para depois a gente não embolar. Tá. Tem a gente Marisa, da Roteiro Livre, ela está perguntando se os festejos de São João acontecem diariamente ou se o ideal seria fazer a hospedagem em São Luís de quinta a domingo para pegarem os festejos. Olha, geralmente no mês de junho, tá? A gente que é o principal mês, a gente tem eles diários, de segunda a domingo, tá?
No mês de julho, quando vira o mês de julho, esses festejos eles passam para os finais de semana. Eles vão ficar de quinta a domingo. Então vai depender muito do período que o passageiro vir, tá? O governo está divulgando que é o maior São João do mundo, maior principalmente por conta de período de festa, né? Então é muito provável que esse ano a gente vai ter o mês inteiro de julho de festa de São João. Então, se ele vier em junho, todos os dias você tem festejo, tá? Mas se for em julho, aí é bom priorizar São Luís no final de semana. Maravilha. Paty Rafael está perguntando a localização do hotel Stopway, se ele fica próximo lá do Calhau ou está no centro histórico. Stopway fica na Lagoa da Jansen, tá? Próximo da Ponta da Areia. Ele fica na região muito próximo da Ponta da Areia. Então, ele vai estar nessa região, na parte nova da cidade. Não, bacana. Então pode dar sequência aí, depois voltamos para mais perguntas, por favor. Perfeito, ótimo. Esse é o Palácio dos Leões, é a sede do governo. Aqui foi onde os franceses pisaram pela primeira vez, atracaram aqui, construíram um forte, né? E aí foi transformado nesse palácio, tá? Então, hoje o governador, ele reside, todo governador do Maranhão, né, ele reside nesse espaço. Aqui dentro do palácio tem um museu muito interessante, vale muito a pena fazer a visitação. Pessoal, desculpa interromper, Adriano, você da GECOS, Maria Luísa, vocês já estão convocados para uma segunda edição do treinamento, pois não estão cabendo as pessoas na sala. Tá? Vamos precisar fazer uma nova edição. Então, assim, para os executivos aqui, para quem não estiver conseguindo entrar aqui na sala, pode avisar que a gente vai fazer uma segunda edição. A gente tem esse treinamento aqui, ele está sendo gravado, mas pode confirmar para o pessoal que a gente vai fazer uma segunda edição, tá? Perfeito, e assim, tem algumas agências que eu acho que receberam 2 links. Um era da nossa agenda, né, com o time de vendas aqui da Incomum, e essa daqui, que era para o foco do time de agências. Então, assim, orientar o pessoal que esse aqui, dessa reunião, que é o link correto, tá? Se alguém acionar vocês. Mas pode falar para o pessoal ficar tranquilo que a gente vai ter uma nova rodada aí. Adriano e Maria Luísa já foram convocados aqui no ao vivo. Beleza, perfeito, estamos juntos. Vamos seguir, né, Maris? Vamos fazer. Vamos que vamos, a gente está aqui para isso. Então, perfeito. Eu vou passar agora rapidamente aqui para São Luís, né? Então, mostrando a parte do Centro Histórico. Essa é a Igreja da Sé, onde a gente também faz visitação interna na Igreja da Sé. A Rua Portugal, que é a principal rua do comércio do Centro Histórico, onde você tem vários casarões, também com azulejaria, né? Vale muito a pena conhecer. Nessa rua também tem o Mercado das Tulhas, tá? Que é onde você consegue comprar vários produtos, né, típicos aqui do Maranhão, como a famosa tiquira, né, que é uma cachaça feita aqui pelos índios e feita da mandioca. Essa é a Rua do Giz, é uma rua muito tradicional aqui de São Luís. Aqui ao lado, né, nesse prédio amarelo, é o restaurante do Senac, é um dos melhores restaurantes de São Luís e fica localizado no Centro Histórico, tá? Temos o Museu da Gastronomia, tá? Que é um museu que conta um pouquinho da história da gastronomia do Maranhão, de onde ela veio, como que ela se construiu aqui na cidade, no estado. O Tambor de Crioula, como eu falei para vocês lá no início, a gente tem um museu chamado Casa do Tambor de Crioula, também, que é feito a visitação. E geralmente às sextas-feiras a gente tem algumas apresentações de tambor de crioula no Centro Histórico. O nosso Bumba Meu Boi, né, que nós falamos, né, que acontece principalmente ali no período junino. Hoje é possível também a gente visitar alguns espaços, né, dos grupos de Bumba Meu Boi, que são chamados de barracões, onde eles mostram as indumentárias, onde eles mostram, inclusive, as preparações que eles fazem, né, para poder iniciar o São João. O reggae, a gente tem o Museu do Reggae, é o segundo museu do reggae do mundo, né? O primeiro está na Jamaica, o segundo está aqui no Maranhão, e aí vocês percebem a importância, né, que o reggae tem para o nosso estado, né, e principalmente aqui na capital São Luís, e aí facilmente você consegue, inclusive, conhecer um pouquinho do reggae em alguns bares que a gente pode recomendar. Próximo de São Luís, 1h20 de travessia, a gente tem Alcântara, tá? Que é uma cidade totalmente histórica, Alcântara parece que parou no tempo, né? Então ela inclusive tem um pelourinho, né? Porque fala de pelourinho lá na Bahia, lá em Salvador, mas aqui a gente tem a constituição do pelourinho, né? A edificação mesmo, né? Que fica em frente a essa igreja, que é a igreja matriz. Então Alcântara você tem várias ruínas, né? Uma história muito curiosa em Alcântara, né? Inclusive aqui foi uma grande produtora de algodão e cana-de-açúcar para Portugal na época da colonização. Então Alcântara foi uma cidade muito rica, né, na época do Império, aqui na nossa região.
São José de Ribamar, que é falando mais um pouquinho de turismo religioso. Aqui a gente tem o padroeiro do nosso estado, que é São José de Ribamar. Aqui está a estátua dele, embaixo tem um museu chamado Museu de Ex-Votos. Ele fica em frente à Baía de São José de Ribamar, tá? Essa igreja é a igreja matriz, tá? E ela foi construída de frente para a Baía, porque 2 tentativas foram de construir ela de costas para a Baía, e ela caiu, né? Na terceira, né, não, acho que o santo quer que a gente construa ela de frente para a Baía de São José, e ela foi construída de frente e ela está aí até hoje, né? Então ela é muito bonita essa igreja, e a gente faz também um passeio conectado com Raposa, tá? Raposa que fica também dentro da ilha de São Luís, tanto Raposa quanto São José de Ribamar, cerca de 30 quilômetros, e o que é mais curioso em Raposa é que a gente tem as fronhas maranhenses, né? Fala que, né, que a gente tem lençóis, então se tem lençóis tem que ter fronha. Então as fronhas ficam na Raposa e lençóis ficam lá em Barreirinhas, né, Atins fica na outra região. Aqui a gente faz passeios de barco para conhecer as fronhas maranhenses, que são uns campos de dunas menores que você vai encontrar nos lençóis, né, e aqui você tem uma influência também de manguezais. A gente faz algumas paradas em fazenda de ostra para você comer uma ostra natural, né, ali tem banho tanto de mar quanto na região aqui dos Igarapés. Então essa região de Raposa é muito bonita e vale muito a pena visitar, tá? Além das fronhas, a gente tem as rendeiras, né, que ficam aqui na cidade, que é o principal artesanato aqui de Raposa. Pessoal, São Luís, né, como vocês viram, tem bastante coisa para fazer, então a gente recomenda aí 3, 4 dias para vocês conhecerem um pouco da cidade, para poder vender, né, a cidade. O passageiro não vai ficar sem o que fazer, muito atrativo, tem mais atrativo, mas como a gente tem um tempo aqui determinado, a gente tem novos produtos em São Luís que vocês podem comercializar, e em comum já tem isso disponível também para vocês aí, tá, no portal. Então, aproveitem sempre para conectar Lençóis Maranhenses com São Luís, que vale muito a pena, tanto na chegada, né, do passageiro, quanto na saída. E aí eu vou seguir agora para os Lençóis Maranhenses. Adriano, Tá? Adriano, antes então da gente seguir para Lençóis, mais 2 perguntas aqui ainda relacionadas a São Luís, tá? Só para você seguir para o próximo passo. Rosimeire Mendes, ela está querendo saber se de fato São Luís teve uma reestruturação em relação aos casarões do centro histórico, limpeza na cidade e segurança, que era um fator que realmente a gente tinha, né, algumas pontuações, né, para o turismo. Isso. A parte vou começar com o centro histórico, né? A gente teve reforma de várias praças, tá? No centro histórico. Então, praças, alguns casarões também foram reformados, né? A gente hoje tem uma atividade turística mais intensa no centro histórico, e o próprio maranhense passou a visitar mais o centro histórico da cidade. Então, isso passou a ter mais valor, né? Então, o poder público fez um trabalho aí há 4 anos atrás, começou há 4 anos atrás aí, com essa transformação no centro histórico. Então, hoje a gente tem um centro histórico mais revitalizado, tá? Há ainda regiões que precisam ser trabalhadas, mas são regiões que, inclusive, a gente não leva o turista, até porque tem atrativos que não valem a pena ali, por conta, né, que falta ainda fazer reestruturação, mas hoje tem uma cidade mais preparada para o turismo, tá? Bem mais preparada. A parte de segurança também melhorou, tá? Melhorou, principalmente no centro histórico. Colocaram algumas guarnições fixas no centro histórico. Então você tem, além da polícia militar, né, você tem um batalhão focado para o turismo, que é o CPTU. Então hoje eles atuam mais fortemente ali na região do centro histórico, fizeram desocuparam algumas regiões que eram complicadas ali, que acabavam afetando a segurança, né, para o turista. Então houve uma melhora significativa também na segurança. Claro, tá? São Luís é uma cidade grande, tá? Então a gente tem que ter esses cuidados. Então, independente de estar a segurança melhor ou não, a gente não pode, né, também ficar relaxado, né? A gente tem que sempre estar atento em alguns locais, tá? Mas hoje a cidade está bem mais segura. Não, maravilha. E mais uma reunião, mais uma pergunta, Tá. Juliana Sório, querendo saber em termos de localização, qual o hotel mais bem localizado, Luzeiros ou Blue Tree? Olha, falando de acesso, tá? Acesso, o Blue Tree está mais bem localizado. Por quê? Porque ele está muito próximo, ele está em frente à praia, né? Ele não é um hotel pé na areia, tá? Mas é um hotel em frente à praia, próximo da Avenida Litorânea. Então você tem shopping perto, você tem
estrutura de farmácia, restaurantes, tudo muito próximo, tá? O Luzeiros fica na Ponta do Farol, que já é mais para o lado do bairro da Ponta da Areia, tá? Ele fica numa área que é um pouquinho mais isolada. Tem um restaurante do lado dele muito bom, que é o Cabana do Sol, tá? Porém, é um local que você não dá para você sair a pé, porque vai demandar um pouco mais de distâncias, tá? Ele também é frente praia, mas falando de localização, o Blue é melhor. O Luzeiros tem um perfil mais corporativo, porque é um hotel construído de modo vertical, né? E o Blue é de modo horizontal. Então, principalmente para quem vai a lazer, né, tem criança, o Blue ele vai te dar uma estrutura melhor. Maravilha, respondido. Bora seguir para Lençóis, então. Obrigado. Perfeito. Agora a gente vai pegar uma estrada, né? A gente tem duas alternativas aqui, né? A gente pode ir para Santo Amaro, que são 245 quilômetros de São Luís, e Barreirinhas são 260, tá? Então, há outras cidades, como Primeira Cruz e Humberto de Campos, estão em desenvolvimento, tá? Então, com a estrutura, melhor estrutura, Barreirinhas, tá? Você tem uma estrutura melhor de cidade, mais opções de pousadas, né? Como a da Maria Luísa, que vocês vão conhecer. Você tem acesso aos lençóis também de uma forma mais segura, tá? Então, Barreirinhas te dá toda uma estrutura de grande cidade que pode receber o turista com tranquilidade. Santo Amaro é uma cidade pequena, né? Tem hoje boas opções de pousada, bem menos que Barreirinhas, né? Mas você tem um turismo ainda mais restrito, um turismo ainda mais virgem, porque há regiões ali do Parque Nacional que você consegue acessar facilmente estando em Santo Amaro, tá? Porém, a demanda turística ainda é menor, tá? O acesso a Santo Amaro ainda é um pouco mais limitado. Então, falando de atrativos, né? Muitos falam, Santo Amaro tem lagoas maiores, né? Na região de Barreirinhas também tem, né? Na região que você dá acesso a Barreirinhas e Atins também tem. Então, é muito do tipo de turista, tá? Do perfil do teu passageiro. Se você quer ter um passageiro que ele é mais tranquilo, quer um pouco mais de tranquilidade, Santo Amaro talvez atenda um pouco melhor, mas se é um passageiro que quer um pouco mais de estrutura, Barreirinhas vai atender melhor. Então, vai muito aí do feeling do passageiro, tá? E o Atins, né? Que é o nosso grande produto, né? A gente fala que o Atins é a bola da vez aí, desde a volta da pandemia. É um vilarejo de pescadores que fica no extremo dos Lençóis, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês agora de localização, tá? Então, Barreirinhas está aqui, né? Entre Barreirinhas e os Lençóis, você tem o Rio Preguiças, tá? Que é esse traço mais escurinho aqui no mapa. Aqui eu já pontuei a Lagoa Azul, aqui que é um dos principais produtos que a gente tem de visitação, é a Lagoa Azul. Hoje, né, você já tem uma ponte, a ponte foi inaugurada agora no final do mês passado, no final do mês de março, para você acessar a trilha que chega nos Lençóis. Antes, você tinha que atravessar de balsa, tá? Era uma balsa atravessava 10 minutinhos ali o Rio Preguiças, e você depois seguia numa trilha de 4x4 até chegar nas lagoas, até chegar nos Lençóis, né? Atualmente, a ponte foi inaugurada, então a gente já mudou a operação para que o acesso seja via ponte, porque vai facilitar, né, o acesso aos Lençóis de modo mais rápido, tanto para ir quanto para voltar. Então, aqui é a posição da Lagoa Azul, esse é o local, a localização da Lagoa Bonita, tá? Todo o Parque Nacional, toda essa parte branca que vocês estão vendo aqui, tudo aos Lençóis Maranhenses, são 155 mil hectares, é muito grande, é maior que a cidade de São Paulo. Esses dois circuitos, tá? A gente tem aí em comercialização com em comum. O Lagoa Azul você pode fazer à tarde ou pela manhã. Lagoa Bonita você pode fazer também à tarde ou pela manhã. E você pode unir os dois circuitos no dia inteiro, tá? Fazendo a Lagoa Azul pela manhã e a Lagoa Bonita à tarde. A Lagoa Bonita tem uma característica, né? Você tem uma escada, né, que você sobe, que a duna é muito alta para dar acesso à lagoa. E aí no topo dessa duna você tem uma vista muito, muito panorâmica, muito bonita dos Lençóis. Tanto que o pôr do sol, a Lagoa Bonita, é muito mais bonito, né, de fato. Aqui o Rio Preguiças, né, como eu comentei com vocês. E aí, na região do Rio Preguiças, a gente tem acesso aos pequenos lençóis, tá, que é essa outra área aqui do mapa. E aí a gente tem um circuito de lancha, né, que você atravessa o Rio Preguiças, parando aqui em Vassouras, Mandacaru e Caburé, tá? Então, o circuito tradicional de lancha, a gente faz essas 3 paradas. Vassouras é onde fica aqui os pequenos lençóis, né? Você tem uma comunidade aqui que você para tomar uma água de coco, eles preservam aqui
uma família de macaco prego que interage com o turista, né? Do outro lado você tem Mandacaru, onde você tem um farol que dá para você subir e ter uma vista panorâmica aí, tanto dos lençóis, quanto de Barreirinhas, quanto da praia, quanto dos pequenos lençóis. E aí, no final, tem Caburé, que é uma península, de um lado está o mar, de outro lado está o rio, tá? Então, que a gente chega pelo Rio Preguiças. A gente usa as lanchas voadeiras para fazer esse percurso. E ele tem uma duração aqui de, em média, 6 horas, tá? Porque a gente sai às 8h30 da manhã e volta por volta das 15 horas. A Encantes, inclusive, é uma pousada que a gente embarca e desembarca no pier da pousada, porque você não precisa sair da pousada e até o centro da cidade para poder pegar a lancha, né? As pousadas que ficam no percurso do rio, né, seguindo aqui em direção ao Caburé, a gente faz o embarque na própria pousada, no pier da pousada, e isso é uma das vantagens que a Encantes também oferece. Adriano, só antes de continuar, a Michele aqui, tem algumas perguntas do pessoal aqui. A Rosana Amaral perguntou aqui como é feita a caminhada histórica. Em São Luís, né? A caminhada histórica, a gente faz do centro histórico, né? Palácio dos Leões, Igreja da Sé, Praça Benedito Leite, e a parte da Rua Portugal com o Mercado das Túlias. A gente inicia essa caminhada no centro histórico. Então, o passageiro ele se desloca até o centro histórico, encontra com o nosso guia, e aí a gente faz um passeio de 2 horas, visitando esses atrativos, inclusive o Museu da Gastronomia. Tá. Estão perguntando aqui também, a Larissa perguntou como já está os Lençóis e Barreirinhas esse mês. Olha, pergunta, né, Adriano? Eu acho que a Marilisa pode até responder. Ai, com muita satisfação, gente. Olha, Lençóis Maranhenses já está a coisa mais linda. Vocês podem vender lençóis maranhenses exatamente nesse período. Aliás, essa iniciativa de marcar essa reunião foi justamente porque eu tive lá em fevereiro e eu vi tanta lagoa já com água que eu falei, gente, deixa eu correr, me aproximar do meu amigo Adriano, falar com as operadoras para a gente falar para os agentes que tem lagoa já e dá para a gente vender sem medo de ser feliz, porque tanto para Santo Amaro, quanto para a região de Barreirinhas, quanto Atins, podem vender, que dá para a gente trazer muita satisfação para os clientes. Muita lagoa com água, muito linda, cachoeirinha lá lá no Canto do Atins, tem também o Lago Verde, lá o Poço Verde no Canto do Atins, e esses passeios, Adriano, só pegando o gancho rapidinho, a gente tem que correr para divulgar também, vai até setembro, outubro, ainda tem lagoas muito bonitas lá na região. Exatamente. Aproveitando só o gancho dessa pergunta, Michele, eu vou só concluir o que a Marisa está falando. Todos esses passeios que eu estou mostrando para vocês aqui, inclusive o Atins, que eu acabei de colocar aqui o pontinho no mapa, você já consegue fazer agora, inclusive, né? Como a Marisa falou, desde fevereiro as chuvas estão muito intensas aqui no Maranhão. Uma grande vantagem, as chuvas não duram o dia inteiro de chuva, então as chuvas são espaçadas. Então, a única diferença é que nesse período você pode encontrar chuvas em algum momento do teu dia, mas não atrapalha a programação. Então, o passageiro ele vai conseguir fazer os passeios, vai conseguir tomar banho nas lagoas, tá? Então, isso até Deus é tão perfeito com a gente, né, que até as chuvas aqui são diferentes. Então, encheu as lagoas muito rápido, né, porque choveu muito, né, tá chovendo muito, inclusive, mas a gente tem essa característica de que a gente não tem um dia inteiro chuvoso, né, Marisa? A gente tem chuvas muito espaçadas. Então, não atrapalha os roteiros, tá? Então, a gente consegue fazer tanto na alta quanto na baixa essas atividades aqui que a gente está falando. Claro que chegou a alta, que vem o sol, o cenário ele vai mudar, né? Você tem muito mais sol, muito mais claridade, então as fotos ficam diferentes, mas você consegue aproveitar aqui Lençóis o ano inteiro. Exatamente. Bacana. Tem uma pergunta aqui também, do pessoal perguntando, a Cláudia perguntou aqui se é possível visitar Lençóis com aluguel de carro por conta, ou somente com guias e tour contratados. Isso é importante, né? Porque até a Luana frisou esse assunto, que às vezes o cliente aluga um 4x4 e se aventura ali, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Perfeito. Olha, não é porque eu sou de receptivo, mas a Marisa de hotel ela vai concordar comigo. Com certeza. A gente não recomenda alugar carro, né? A gente tem alguns motivos aí. Primeiro,
A distância de trânsito, né? Você vai pegar em média 4 horas de viagem, então quem não está acostumado a viajar a estrada é cansativo, querendo ou não é cansativo você dirigir, né, 4 horas uma estrada que você não conhece. Segundo, o veículo não vai poder acessar o parque, tá? Então o carro vai ficar parado em Barreirinhas. Então, se você for de carro até Barreirinhas, o carro vai ficar parado lá praticamente todos os dias da tua atividade. Porque para acessar os lençóis, o teu carro tem que estar credenciado e tem que ser uma empresa local, né? Então, além de você estar com o carro credenciado, ter cadastro no ICMBio, né, participar da atividade turística local, você também tem que ter um guia local para fazer a atividade. Os carros para o passeio não saem sem guia de turismo, né? E guias credenciados também. Então, assim, acaba que você vai gastar muito mais, né, alugando um carro, além de combustível também do carro parado na cidade, para você não utilizar. Você vai praticamente utilizar para ir e voltar. E o transfer, né, na Incomum tem os transfers de ida e volta para São Luís Barreirinhas, vale menos do que uma diária de um carro, então vale muito mais a pena. Tá? Então, realmente, alugar um carro não é vantagem para fazer os lençóis, o carro vai ficar parado. Sem contar, Adriano, o transtorno, né, que ele pode atolar, acabar com a viagem. Exatamente. Gente, eles estão perguntando aqui também qual que é a lagoa que tem mais fácil acesso com criança. Por exemplo, se é a Lagoa Bonita ou a Azul. Você sabe, Adriano? Olha, para criança, Lagoa Azul. Porque a Lagoa Bonita você tem a escada, né? E aí, dependendo do tamanho da criança, eu tenho 3 filhos, né? As minhas filhas têm hoje 6 e 8 anos. E aí, por exemplo, para ir para uma atividade com elas hoje é mais tranquilo. Mas se você tem criança menor, que vai ter que carregar no colo, para a Lagoa Bonita vai ser um pouquinho mais desgastante. A Lagoa Azul tem um acesso muito mais fácil, muito mais próximo, né? A mesma coisa, aproveitando o gancho, para passageiro de melhor idade. Então, se você tem passageiro de melhor idade, Adriano, meu passageiro tem alguma dificuldade de locomoção, ele precisa de alguma ajuda, é importante que a gente seja avisado com antecedência, porque a gente consegue até autorização para chegar com o carro próximo das lagoas. Hoje não é permitido você ficar com o carro em algumas lagoas por conta da preservação, né, por conta do fluxo que se tem hoje na região. Mas se você tem um passageiro com mobilidade reduzida, com alguma observação em relação a isso, a gente consegue uma autorização para acessar a lagoa mais próxima naquela situação específica. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Estão perguntando também se tem como chegar até a TIM sem ser pelos lençóis. Pelo Rio Preguiças, né? Você tem 2 formas de acessar o Atins, né? A gente tem o 4x4, né, saindo de Barreirinhas, dando uma trilha, passa próximo da Lagoas, inclusive, até chegar ao Atins, que vai dar em média 1h30, 1h40, dependendo muito de como vai estar a trilha, tá? E aí você tem um percurso de lancha, que também é um percurso muito bonito, subindo aqui o Rio Preguiças até o Atins. Então você tem 2 formas de acessar o Atins. No transfer regular, né, que é o compartilhado que você tem conectado com São Luís, você vem de carro de São Luís até Barreirinhas, e depois você pega uma lancha de Barreirinhas até o Atins, tá? E aí tem um passeio do dia inteiro, né? Quando você está hospedado em Barreirinhas, para conhecer o Atins, que é o passeio do Canto do Atins. Então você sai de Barreirinhas de manhã, faz todo esse trajeto até chegar ao Atins, visita as lagoas próximas, vai na Cachoeira do Bonzinho, como a Marisa falou, né? Que agora nessa época das chuvas forma uma pequena cachoeira ali próximo do mar. E aí você volta após o almoço para Barreirinhas. E aí você tem esse percurso do dia inteiro nesse passeio chamado Canto do Atins. Exatamente. Aí também, Adriano, rapidinho, tem o passeio que é feito o ano inteiro, que é aquele passeio maravilhoso de boia, né? Pelo Rio Formiga, lá em Cardosa, a partir de Barreirinhas. Isso. Tem algumas outras perguntas, Michele? Tem mais algumas aqui, tem bastante pergunta, tá, Adriano? Mas eu acho que eu vou aproveitar como foco daqui até falar sobre baixa temporada. Tem algumas pessoas perguntando, né, o período para ver, né, para as lagoas, né, de início e fim das lagoas, né? Pessoas falando que foram em setembro, né? Então, entrando nessa questão do período, eu acho que a gente pode seguir aqui, depois eu passo algumas perguntas aqui no final novamente. Perfeito. Eu vi que tem bastante perguntas sobre o tempo aí, por exemplo, em dezembro, setembro, qual a melhor época? Pronto.
Então, a gente tem aqui o primeiro semestre, né? Entre janeiro e maio, é considerado baixa temporada, tá? Na realidade, a baixa temporada ela começa em fevereiro, após o carnaval, né? A gente começa a ter a baixa temporada. Janeiro ainda tem um fluxo interessante. Algumas elas estão secas, mas em janeiro você tem chuva. As chuvas começam ali final de dezembro, mas elas ficam mais intensas no final de janeiro e fevereiro para frente, tá? E aí é quando as lagoas começam a encher. Então, dependendo desse fluxo, fevereiro você já tem lagoas como é que aconteceu esse ano, tá? E aí essa baixa ela vai até maio, tá? Então, maio o fluxo começa a melhorar, tá? Você já tem um fluxo interessante em maio, e aí a alta mesmo ela inicia em junho. E ela vai de junho até setembro, tá? Então, junho, julho e agosto, você tem um pico das lagoas, principalmente, né, mês de junho e julho, tá? As chuvas, elas param, geralmente, final de maio, primeira semana de junho, você ainda tem um pouquinho de chuva, mas bem pouco, tá? As chuvas fortes são agora, no mês de março e mês de abril, e aí você tem essa estiagem aí até o mês de setembro, e aí, em setembro, você já tem um fluxo mais baixo das lagoas. E aí, essas lagoas elas vão ficar com esse fluxo mais baixo, algumas vêm a secar mesmo, até meados de dezembro, janeiro, que é quando começa a chover de novo. Então, a gente considera nessa escala aí, entre o primeiro semestre, que vai. Oi, tá ouvindo? Agora voltou. Sim. Temporada entre fevereiro e maio, e depois você vai pegar ali outubro, novembro e dezembro, tá? Cortou um pouquinho, mas assim, só resumindo, assim, pelo que o Adriano está falando de agora, né? Até maio, né? Considera aqui como baixa, e depois de outubro até dezembro, tá? Exatamente. E aí a gente tem a oportunidade de roteiro na baixa temporada, né? Como a flutuação no Rio Formiga, que a gente vai no povoado de Cardosa, que é um passeio de 4 horas. A gente tem o passeio cultural Casa da Farinha, onde a gente mostra como é feita a farinha aqui no Maranhão, tá? Inclusive pela própria comunidade. E aí lá tem um restaurante muito bom, que é o restaurante lá do Tapuio. A gente tem aqui no Marcelino, onde as mulheres trabalham com a fibra do buriti, produzem muitos produtos, né, chinelo, cinto, bolsa, inclusive produtos que são hoje mandados para fora do país, inclusive. Tá? Então você tem aqui um trabalho muito interessante de artesanato, que é conhecido também lá no povoado do Marcelino. Então você tem alguns balneários que dá para você visitar. Então, assim, você tem, além dos lençóis, né, e do Rio Preguiças, que também o Rio Preguiça você vai ter o ano inteiro, você tem outras atividades que você pode fazer na baixa temporada, que a gente, inclusive, lançou os pacotes aí com comum para baixa temporada, aí, com essas opções também. E, Adriano, é bem interessante também deixar claro, Adriano e todos aqui da sala, que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ele é muito bonito de ser visitado o ano inteiro. O que importa é a venda consciente. Então, na apresentação que a Luana fez, na última, ela destacou os passeios de baixa, conforme o Adriano está falando, e é interessante deixar claro para o cliente que a qualquer época do ano que ele for aos Lençóis Maranhenses, ele vai ter passeio para aquele período e também vai ter a visita ao parque. O mais importante é a venda consciente, deixando claro que o período que tem uma lagoa para cada turista é do mês de maio até o mês de agosto, setembro, porém, esse período é interessante a gente destacar aqui, né, Adriano, que é um período que já está com uma ocupação muito alta, e todos vocês que vendem lençóis maranhenses devem saber que tá até difícil de conseguir vaga nas pousadas e, enfim. Então, quando a gente tem grupos, é interessante a gente remanejar para o período de setembro, para o mês de maio, abril, que dá para a gente atender com mais tranquilidade, porque eu acho que Lençóis Maranhenses é um produto tão único que a gente precisa ter uma certa atenção na hora da venda, para gerar uma expectativa, mas não ser uma expectativa frustrante, no sentido de pegar fila para tudo, né? Porque no mês de junho até final de agosto, Lençóis Maranhenses é muito cheio.
Então, é só uma dica que eu estou deixando aqui. Então, quer mais tranquilidade? Tenta ir antes ou depois desse período, né, Adriano? Exatamente, exatamente. Essas informações são importantes porque o que se comercializa muito de lençóis é que você só tem de junho até setembro para vender. E não é verdade, você vende o ano inteiro. Tá? Obviamente que quando você fala de lagoas, né, cheias e tudo, você tem um período mais concentrado, mas você tem várias alternativas que a gente pode oferecer durante um ano. Então não deixem de vender o Maranhão, não deixem de vender lençóis, né, fora dos outros períodos. É importante que na Baixa você tem muito mais oportunidade, né, de vender um pacote, né, com preço mais acessível para o teu passageiro, tá, sem ele perder nenhum tipo de atrativo. Exatamente. Vamos seguir aqui então? Vamos. Michele, você que manda. Pode seguir. Não, vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, eu vou mostrar agora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quero dizer que eu e o Anderson estamos acompanhando aí a live de vocês e aquilo que a gente puder contribuir, a gente está aqui à disposição. Tá, Marília? E aí, então, que coisa, grande que aí, coisa maravilhosa. nosso Olha chefe só, aí, Maria Adriano. Luísa. Maria Luísa aí dando um pitaco excelente, né, Maria Luísa? Com Mas certeza. dizer também que a gente tem aí, posso abrir um parentezinho aí para falar um pouquinho? Claro. Claro, Pode claro. sim. Nós estamos trabalhando com muita força para novembro, né, na COP30. Então, é uma baixa, mas não vai ser baixa. Então, a gente também tem que ter atenção nesse período, porque a gente já trabalhou aí, está tendo um avanço significativo com a Azul. A Azul é a empresa de companhia aérea, não é a Azul Viagens. Então, isso avançou bastante. Segunda-feira vamos dar uma resposta lá para eles sobre aeronaves, sobre aeroporto de Barreirinhas, tá? Então, isso está avançando juntamente com alguns outros secretários aqui, secretário de Indústria e Comércio, o Júnior Marreca, que é o secretário, ele é o gestor do contrato lá de Barreirinhas, no aeroporto de Barreirinhas. Então, esse é um período que provavelmente o Adriano também já está trabalhando muito nisso lá em Belém, e a gente já está trabalhando desde o ano passado. O grande problema é a aeronave para fazer esse deslocamento de Belém para São Luís Belém, e de São Luís para Barreirinhas. Eu posso aqui adiantar a vocês que alguma coisa a gente já conseguiu de aeronave, então está sendo apenas aí esse protocolo sendo firmado aí com o governo e a Azul. E provavelmente dentro de algum tempo aí muito curto a gente vai dar mais detalhes, tá bom? Maravilha. Perfeito, Ayrton. Obrigado, viu? Aqui, pessoal, a trilha, né, que dá acesso aos Lençóis Maranhenses. Esses são os nossos veículos, né, 4x4 jardineira, né, que a gente fala. Atrás, nessa cabine aí, nessa carroceria, você levam até 10 pessoas, tá, nessa jardineira. Então, dependendo do tamanho do teu grupo, né, a gente vai colocando 2, 3, 4 jardineiras, né, isso dependendo muito do tamanho do grupo que vocês vão atender. A trilha aqui nessa foto está alagada, então é uma trilha que vocês vão encontrar agora nesse período, né, que é período de chuvas, e aí deixa, inclusive, né, o percurso com mais emoção, né. De Barreirinhas até você chegar à Lagoa Azul, você vai lá em torno de 25 a 30 minutos, dependendo muito da trilha, né? Então você vai ter períodos que a trilha vai estar com mais água, outros períodos que vai estar mais seca, né, com mais areia, mas aqui é uma foto que prova que não vale a pena também você levar um carro alugado aqui. Primeiro que não vai poder acessar, e segundo que tem que ter muita experiência, né? E aí os nossos motoristas lá têm muita experiência para poder andar aqui nesses percursos. Essa é uma imagem, tá, da Lagoa Bonita, tá ali quase saindo um pouquinho do topo da escada, então você tem um cenário muito bonito, com várias... E aí é um atrativo realmente muito único. O pôr do sol aqui da Lagoa Bonita ele é sensacional, né? Então a gente sempre recomenda que o passageiro
faça a Lagoa Bonita à tarde para pegar esse pôr do sol. Que é mais uma imagem dos lençóis, né, na cheia, né, as lagoas bem cheias. Lagoas aqui que chegam a dar 3, 4 metros de profundidade, então um banho muito gostoso. E aí a gente sempre finaliza, né, o passeio com o pôr do sol, tá? Então, o pôr do sol ele é diferente de tudo que vocês já devem ter visto, ou que o passageiro de vocês irão ver. É um pôr do sol muito único. Então, assim, todo passeio ele finaliza após o pôr do sol para que o passageiro tenha aí essa experiência maravilhosa. Aqui é uma imagem do Rio Preguiças, né, do centro da cidade de Barreirinhas. Aqui é a Avenida Beira Rio. Aqui à noite você tem bares aqui com música ao vivo, principalmente aí a partir de quarta-feira. Na alta temporada você tem o dia inteiro. O dia não, a semana inteira de música ao vivo é bem movimentado aqui à noite. E aqui é onde saem as lanchas que fazem um curso para o Rio Preguiças, né, para ir até a Praia do Caburé ou até o Atins. Essa é a lancha voadeira. A gente tem lanchas aí que levam até 30 passageiros, dependendo do tamanho do grupo. Tá? O pessoal Todo mundo vai de colete. Adriano, se molha e tudo mais, né? Eu acredito que... Não, assim, todas essas atividades aqui a gente recomenda ir com roupa de banho, né? A voadeira, ela, dependendo do tamanho da voadeira, ela pode pegar um pouquinho de água aqui na lateral, mas assim, não é nada que vai incomodar e deixa até mais gostoso o passeio. Mais adrenalina, né, Adriano? Acho que travou. Deu uma travada agora. O passeio lá, todos os passeios lá nos Lençóis, eles sempre surpreendem, porque é uma aventura à parte, assim, é muito bom, maravilhoso. Adriano? Oi, tô aqui. Ah, tá, não, deu uma travada, ficou fora. O pessoal está Tá. perguntando se molha as malas. Não, quando você vai para o Atins, né? quando você vai para o Atins, a gente usa também as voadeiras maiores, mas a gente acomoda as malas sempre numa posição que ela não vai molhar. Então isso aí é tranquilo, tá? Não tem esse perigo. Tranquilo. Então, seguindo o percurso, né, a gente tem aqui essa parada em Vassouras, né, nos Pequenos Lençóis, esse campo de dunas aqui, inclusive, nessa época agora das chuvas, eles também formam algumas lagoas aqui, são lagoas com a coloração um pouco mais escura, mas é bem bacana, bem gostoso também aqui em Vassouras. E aí você vai encontrar esses macaquinhos que interagem com o turista, né? Depois você tem Mandacaru, onde a gente tem esse farol, né? No topo do farol você tem essa vista panorâmica, é um povoado muito bonito. Aqui em Mandacaru eles fazem vários tipos de bebida, né? Que vale a pena você provar, de maracujá, abacaxi, cajá, com frutas típicas também aqui da região. E aí tem a Praia do Caburé, né, que fica no final do passeio. De um lado você tem o Rio Preguiça, do outro lado você tem o mar, que é a parada para o banho. O Atins fica bem do lado, como eu mostrei para vocês ali naquela imagem. Então, daqui do Caburé até o Atins, você vai levar no máximo 10 minutinhos de lancha. E aí também você pode fazer esse percurso, caso você queira fazer o passeio indo até o Atins, que é uma opção que a gente tem também no passeio privativo. E aí, falando de experiências, né, a gente tem o piquenique, né, ou o café da manhã, luau também nos Lençóis, né, onde a gente faz com famílias, casais, que é muito bacana. A gente, inclusive, já fez com o Fã Tudo em Comum, né, foi bem bacana. A gente criou aí acho que a Ana Paula lembra desse Fã Tour. A gente meio que fez uma surpresa, não avisou que ia fazer, e de repente eles chegaram lá, estava preparado o cenário, né, então é bem bacana. Eu acho que assim é um produto interessante. Dá para fazer tanto passageiro estando hospedado em Atins, hospedado em Barreirinhas ou também em Santo Amaro, tá? Então você também tem a opção até de jantar hoje na região dos Lençóis, né? Quando você tem algo programado para uma família, um grupo VIP, então vale muito a pena também oferecer esse tipo de experiência, tá? É bem único. E a gente cria todo um cenário aí para poder entregar essa experiência. Vou passar esse vídeo aqui rapidinho, que mostra um pouquinho da região do Atins também, dos Lençóis como um todo.
Pessoal, agora eu vou abrir espaço para a Marília falar um pouquinho das pousadas, né? A gente falaria um pouco também de Rota das Emoções e Chapada, mas eu vou deixar aqui o gostinho para o próximo treinamento, né, Michele? Até porque é, o Maranhão, como eu falei, tem muita coisa para a gente mostrar e oferecer para vocês, mas a gente falou aqui de Lençóis, e aí no final a gente pode mostrar um videozinho mostrando um pouquinho do Maranhão como um todo para vocês. Tá certo. Maravilha. Obrigada, viu, Maria Adriana? Luísa, deixa eu só fazer só uma última pergunta aqui para o Adriano, por favor. Claro. Adriano, me perguntaram sobre o passeio de sobrevoo lá nas Lagoas, nos Lençóis. Esse passeio, ele é feito a partir de qual momento? Porque você mostrou, né, a ida de 4x4, mas aí já dá para conjugar com o sobrevoo? Como é que é, por favor? É o seguinte, o sobrevoo, atualmente, a gente não oferece o sobrevoo, tá? É um passeio interessante, tá? Que dá para você fazer. Tem aeronaves que fazem o sobrevoo em Barreirinhas, só que são aeronaves que são particulares, tá? As aeronaves, elas precisam ser homologadas como táxi aéreo. Apesar de você ter hoje uma brecha na ANAC, que você fala que você pode usar a aeronave para voo panorâmico, mas você não pode comercializar esse voo. Tá? Então, a gente trabalhava com esse sobrevoo alguns anos atrás, mas como a gente realmente foi buscar juridicamente, né, como é que a gente poderia oferecer, e aí tentamos de várias formas, inclusive começando com as próprias empresas que oferecem o sobrevoo, a gente optou em não oferecer comercialmente para os passageiros. A gente recomenda, tá, uma empresa que a gente confia, né, e tudo. Caso o passageiro queira fazer de fato, a gente recomenda uma empresa, a gente indica, mas a gente comercializar, a gente não comercializa. O sobrevoo, ele faz 30 minutos, tá? Então, você vai até o aeroporto de Barreirinhas, as aeronaves são aeronaves de 5 e 3 lugares, tá? E aí você faz um sobrevoo decolando e pousando do aeroporto de Barreirinhas por 30 minutos, pegando a região dos Lençóis Maranhenses, do Parque Nacional, Rio Preguiças, tá? Até os Pequenos Lençóis. Então, ele faz uma rota, né? Onde você tem essa visão aqui aérea, panorâmica dos lençóis, que é muito bacana. Dá para você fazer pela parte da manhã, né, antes de qualquer atividade ali, a partir de 6h30, 7 horas da manhã, eles começam a fazer o sobrevoo. Então, se você tem passeio saindo às 9, você consegue fazer o sobrevoo antes, né? Só não consegue, o sobrevoo ele vai até às 4 da tarde, até por conta do sol, também autorização para pouso e decolagem, que você não pode voar ali muito depois do pôr do sol, né? Então, você consegue encaixar na programação do teu passageiro. Mas, assim, eu sempre deixo essa recomendação, né, porque a gente mesmo, no caso a Gecos, a gente optou em não comercializar. Maravilha, muito obrigado. Pronto. E, Michele, só uma pergunta. Eu acho que esse link ele vai expirar daqui a pouco, né? Será que não seria bom criar um outro ou a gente segue? Eu alterei o horário dele, então acho que ele vai segurar, tá? Eu coloquei mais uns minutos aqui, então que maravilha. Não tem problema. Não vai dar certo. Bom, quase boa tarde, mas ainda é bom dia. E obrigada a Michele, a todos da Incomo, ao Adriano, por dividir esse espaço aqui com vocês. E que bom. Vou falar um pouco da Encantes, vou começar pela Encantes do Nordeste. É uma pousada totalmente sustentável. A gente está com o projeto Lixo Zero, em parceria com o Sebrae, porque não dá para pensar em turismo, ainda mais prestando um serviço, né, recebendo pessoas no nosso espaço, não dá para pensar em turismo sem ter esse compromisso com o meio ambiente. Então, hoje, a Encantes do Nordeste, ela é uma pousada sustentável, nós temos poço de água certificado, nós temos energia solar, nós temos um projeto de composteira, 100% do nosso capital humano, ele é da região, são pessoas de lá de Barreirinhas, e no Atins são colaboradores da região do Atins, na pousada Jurará. Nós cuidamos do nosso lixo, em todos os setores, fazemos o processo de reciclagem, a parte que é orgânica vai para a composteira, onde a gente coloca na nossa horta orgânica, que fica lá no nosso restaurante Bambaê. A pousada Encantes, ela também tem
Nós investimos agora há pouco tempo num gerador, tá? Porque quando tem uns picos de falta de energia, o cliente de vocês vai ficar despreocupado que vai ter, o gerador vai ser acionado automaticamente. A pousada também aceita cachorros pequenos, né? Então, é uma pousada pet friendly. E é interessante que a gente não vende só um café da manhã gostoso e uma cama confortável. A gente pensa também na questão da hospitalidade. A gente treina toda a nossa equipe em receber bem, né? Então, todo esse trabalho, esse investimento que a gente vem fazendo com os nossos colaboradores de treinamento, para todos os setores, ele vem funcionando, porque o cliente sai de lá maravilhado. É o que eu costumo dizer, que a gente não precisa falar o idioma do outro, né? Porque a gente recebe gente do mundo todo em nossa pousada. Então, muitas vezes a gente recebe grupo de alemães, de japoneses, e são idiomas difíceis, né? Mas os nossos colaboradores, eles trabalham com muito amor, com muita satisfação, e eles fazem com que o nosso cliente saia satisfeito, ele consegue interagir, mostrar um pouco do que a gente tem em nosso espaço com relação à parte de natureza, né? Porque a gente tem 17 mil metros de área, é uma pousada bem grande, nós começamos bem pequenos lá atrás, com 7 apartamentos, há 22 anos atrás, e aí nós não paramos nenhum momento, a gente trabalha com muita satisfação e o tempo todo a gente vem investindo, investindo na estrutura. Esse espaço aqui da piscina foi todo reformado agora, então ficou uma piscina bem agradável, com espaço para criança, com sala de estar, com um bar muito estruturado para poder receber, atender os clientes de todas as faixas etárias. Então, o nosso cardápio desse bar da piscina, ele é bem pensado para criança, para casais em lua de mel, para grupos, melhor idade, e a gente consegue aí em volta da piscina tomar um bom espumante, um suco natural, petiscos que vêm lá do Bambaê, tudo fresquinho. Então, assim, a Encantes do Nordeste hoje tem condições de receber 130 pessoas em nosso espaço. Nós temos 3 categorias de acomodação. Os primeiros apartamentos que foram reformados, que são os de categoria standard, depois nós temos os superiores, que é a maioria hoje na pousada Encantes, eles são bem espaçosos, lembrando que todos os apartamentos, eles têm vista para o nosso jardim, que é um ponto muito alto também, a gente tem paisagismo maravilhoso, toda a Encantes foi pensada já quando nós compramos em manter essa área que está toda preservada dentro e em volta da pousada. Então, aí dentro você consegue fazer uma imersão com toda essa natureza. Nós temos pés de buritis, nós temos jussara, nós temos dendê, nós temos saputi, nós temos acerola, limão, banana, coco e manga. Então, assim, é um espaço que o cliente ele não vai ter só uma hospedagem, ele vai ter uma experiência. Então, quando o pessoal vem de fora, de outros países, eles ficam maravilhados, porque você toma um banho de piscina observando os pássaros indo para o seu dormitório, né? Que eles dormem em volta nessas árvores que tem aí em volta da piscina. Então, é bem bacana, é uma experiência à parte. Então, a pousada Encantes, ela tem a Suíte Eco também, que foi recém-inaugurada, é um produto muito, muito confortável, nós vamos apresentar no vídeo, e ele é bem pensado para a lua de mel, tá? Então, o cliente de vocês que estiver procurando um destino de lua de mel, eu
posso falar sem medo de ser feliz. Olha, Lençóis Maranhenses tem tudo a ver com lua de mel. Inclusive, a gente está lançando, né, Michele, esse produto aí de lua de mel, que é um pacote romântico, que ele tem o café da manhã, que é servido na varanda, é um produto somente para baixa temporada, para a gente conseguir atender com mais exclusividade. E a gente tem chocolate, a decoração no quarto, espumante, tem o leite check-out na baixa temporada, que a gente consegue disponibilizar. E assim, gente, já complementando, né, para quem perguntou dos clientes exigentes, né, a gente fala pousada em Cantes, né, mas assim, a gente vê que não é só uma pousada, a gente vê o tamanho da estrutura que eles têm, né, quanto os serviços, os diferenciais que eles conseguem oferecer, né, e até falando desse pacote que a Maria Luísa comentou, agora já está disponível no sistema, então vocês vão verificar que vai ter a hospedagem, por exemplo, o superior, né, o chalé superior e o eco, tem uma opção que vem escrito pacote romântico, então tem um valor diferenciado, um valor acima, porque já vem incluso esse serviço que ela está comentando aqui, tá? Mas assim, qualquer dúvida, pode nos acionar, tá? Mas é aquilo que eu estou comentando, para clientes exigentes, né, tem aí, né, esse produto aí maravilhoso que a Maria Luísa está apresentando aqui para a gente. Muito legal. E a gente procura, embora a gente tenha crescido, né, uma pousada que começou lá atrás com 7 apartamentos, hoje nós estamos com 44 apartamentos, a gente treina toda a nossa equipe para que a gente consiga atender todos os clientes de forma humanizada. Então, assim, atender o cliente pelo nome na recepção, proporcionar todo o conforto que ele merece e a hospitalidade que ele merece durante todo o período da sua estadia. E em nosso espaço, lá na Pousada Encantes do Nordeste, tem o espaço de massagem, que é muito legal também. Esse espaço de massagem oferece diversas massagens para aquele cliente que depois do passeio eu quero uma massagem. É só ele reservar esse produto lá direto na nossa recepção, tá? E daí a nossa equipe está toda preparada para poder atender. A gente sempre faz um mimo, não é só uma massagem. A gente serve um suco para ele, sem nenhum custo, é uma cortesia o suco. A gente deixa um chazinho pronto ali também para ele tomar depois da massagem. E então, assim, é um espaço que agrega muito valor, porque você fala, eu vou fazer um passeio. Você vai fazer um passeio, você vai voltar maravilhado, mas não é só um passeio, né, Adriana? É um passeio e um exercício. Você volta um pouquinho cansado. Então, se presentear com essa massagem é muito interessante. Então, assim, a Pousada Encantes hoje, ela é a queridinha dos Lençóis Maranhenses. A gente fica muito feliz com isso, porque agora, por período de alta temporada, a gente está com uma ocupação muito bacana. Eu acredito que todos os nossos parceiros lá da região, né, Adriano? Porque todo mundo quer Lençóis Maranhenses no período de alta temporada. Então, esse treinamento ele vem em muito boa hora, porque a gente precisa falar de Lençóis Maranhenses, dos principais fornecedores que trabalham com Lençóis Maranhenses, e quem vende, principalmente, para que a gente não esqueça do produto Lençóis Maranhenses de baixa temporada. Então, a Encantes do Nordeste, ela vem de encontro com esse momento, porque até o governo do estado, principalmente, vem fazendo uma campanha muito forte para que a gente tenha uma ocupação o ano inteiro, porque o destino é muito lindo, como o Adriano apresentou, né, para vocês, lindamente essa apresentação dele, é um produto que tanto São Luís, né, com aquele centro histórico maravilhoso, a parte cultural, quanto Lençóis, né, você tem opções de fazer o ano inteiro o seu cliente satisfeito, ele vai ficar muito feliz. Então, Maria assim, Luísa, Oi? Desculpa te interromper, mas o pessoal está perguntando sobre a localização da Encantes, em Barreirinhas. Ótimo. A Encantes, ela está muito bem localizada, ela está na rua principal
apenas a 3,5 km do centro de Barreirinhas. São aí 7 minutinhos de táxi, né? É muito perto. E durante os passeios, o cliente também tem acesso ao centro. Alguns passeios ele tem acesso ao centro histórico, ao centro de Barreirinhas. Ela está muito próxima do nosso restaurante Bambaê, que é um espaço que é aberto ao público também. É um espaço muito bacana, que ele é aberto ao público, ele funciona das 11 da manhã até 11, na alta temporada até meia-noite, e a gente tem o serviço de transfer gratuito para buscar o cliente de vocês em qualquer pousada que o seu cliente esteja lá em Barreirinhas, tá? É um restaurante aberto ao público, por quê? Porque é um espaço muito grande, então não é só um restaurante, ele é bar, restaurante, pizzaria, espaço para criança, porque tem um parque, o Rio Preguiças passa na frente, eu vou mostrar o vídeo e vocês vão poder ver que maravilha de espaço. E é legal o cliente que tem o dia livre ficar lá no Bambaê, ligar, a gente vai buscar onde ele estiver, para ele curtir todo o nosso espaço lá em meio à natureza, dá para tomar sol, tem chuveirão, se ele em alta temporada precisar sair lá do nosso restaurante, tem espaço para guardar bagagem, enfim, para o transfer buscar ele de lá, tem algumas empresas que têm feito isso, porque tem que deixar o hotel, né? Então, às vezes, eu não quero perder tempo, quero aproveitar ao máximo. Então, é uma dica aí. Então, assim, a Encantes do Nordeste, ela tem uma estrutura muito, muito boa para atender bem o seu cliente, casais em lua de mel, aquele pessoal que quer ir para comemorar aniversário, a gente tem um diferencial também, tá? Sempre coloca uma cartinha lá de boas-vindas e tem um bolinho lá no café da manhã, a gente sempre faz uma surpresa, basta informar a gente no momento da reserva, olha, esse cliente está fazendo aniversário tal dia, deixa com a gente que a gente cuida aí do atendimento, tá bom? Deixa eu só ver se a Lorena está com o vídeo prontinho para a gente passar. Tudo bem aí, Lorena? Uhum. Eu nem falei que a Lorena, que fica comigo aqui em São Paulo, ela estava aqui na sala também. É meu braço direito aqui. Então, ela vai apresentar o vídeo da Encantes para vocês verem aí com mais precisão. Desde 2001, a pousada Encantes do Nordeste abriu as portas como uma das primeiras opções de hospedagem na majestosa região dos Lençóis Maranhenses. Em mais de 2 décadas de atuação, desenvolvemos a expertise para receber com excelência e oferecer uma experiência de hospitalidade única. Nossas acomodações são pensadas para garantir o máximo conforto. São 44 apartamentos cuidadosamente decorados e divididos em 3 categorias. A categoria Standard conta com chalé suíte de 23 metros quadrados, ideais para o descanso e o aconchego. As suítes superiores oferecem 28 metros quadrados de conforto e sofisticação. E para quem busca exclusividade, temos as eco-suítes, chalés de 50 metros quadrados, com ambientes integrados, incluindo sala de estar, jantar, quarto e banheiro com hidro e jardim interno, além da opção de café da manhã servido diretamente no quarto. Mais do que uma pousada, somos um refúgio no coração da natureza. Nossa estrutura inclui recepção completa, restaurante, estacionamento e um café da manhã em ambiente rústico e acolhedor. Em nossos 17 mil metros quadrados de jardins ornamentais, integramos a natureza local, com florestas de jussara, buriti e manga. Recentemente, inauguramos um novo complexo aquático com piscina, deck e bar, para proporcionar ainda mais lazer e conforto aos nossos hóspedes. O Bambaê, nosso restaurante à beira do Rio Preguiças, é um destaque à parte.
Localizado a apenas 270 metros da pousada, ele é acessível a pé ou por nosso transporte exclusivo. Nele, oferecemos pratos típicos regionais, nacionais e algumas opções internacionais. Nossa programação inclui música ao vivo durante as noites da alta temporada. Para as crianças, um parque com diversão garantida. Nos orgulhamos de ser uma pousada feita por gente da nossa terra. 90% da nossa equipe é composta por moradores de Barreirinhas, todos capacitados e treinados pelo SEBRAE e outras instituições renomadas. Esse comprometimento com a comunidade local reforça a autenticidade e o atendimento acolhedor que oferecemos. Nossa central de reservas está localizada em São Paulo, para facilitar o contato direto com clientes e parceiros. Estamos prontos para transformar uma parceria comercial em uma experiência inesquecível para os hóspedes que buscam aventura e aconchego, com a exclusividade e a beleza dos Lençóis Maranhenses. Já deu vontade de ir, né? Maravilha. Aposto que está todo mundo querendo ir para Lençóis. Nossa, e vendo esse camarão no abacaxi aí, hein, Michele? Dá uma fome. Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo aí, em especial, né, a Maria Luísa, a Lorena, aqui da Encantes, o Adriano, né? Agradecer a Luana, né, que não conseguiu participar, né, mas a super parceira aí, né, pela GECOS. E agradecer a participação de vocês. Eu sei que a gente se estendeu do horário, mas eu entendo que é devido a ter bastante dúvida, né? É um roteiro que acaba gerando, né, essas dúvidas do pessoal. E assim, eu vou pegar aqui um compilado das dúvidas que vocês passaram, tá? E eu vou conversar até com o Adriano, com a Maria Luísa, para a gente tentar fazer um material como se fosse um FAQ para vocês, com essas dúvidas, com os principais temas aqui abordados, tá? E aí a gente compartilha aí com vocês o material, tá? Quem perdeu aqui o começo do treinamento, a gente vai tentar compartilhar, né, o vídeo, mas também a gente vai fazer uma nova rodada, né? A gente vai fazer um segundo treinamento, né, aqui com o pessoal. Michele, eu não consegui, não deu tempo de falar da Jurará. Eu gostaria tanto de apresentar o vídeo. Eu não sei, tem alguém falando? Oi, eu gostaria de falar um pouquinho da Jurará. Você acha que dá tempo? Oi, tá me ouvindo? Seu microfone está desligado, Michele. Se o pessoal quiser ficar aqui na agenda, ela tem mais um produto que a Maria Luísa gostaria de mostrar, que é um produto de Atins. Então, assim, eu acho que é importante também, né? Eu sei que a gente já se estendeu bem aqui, né? Tem bastante dúvida, mas vale a pena, tá, pessoal? Maria Luísa, passa aí uns 5 minutinhos aí da Jurará para o pessoal. Jurará. Tá bom, vou ser bem rápida. Então, a Jurará é uma outra pousada que nós temos lá na Praia do Atins. Ela está bem localizada, está na rua principal, bem de fácil acesso, gente, para a praia. Se o cliente que está hospedado lá na Jurará quiser ir para a praia andando, ele vai. Em 10 minutinhos ele está na praia. Não precisa nem contratar quadriciclo, só se realmente ele quiser. Porque a Atins, para quem não sabe, é na areia. É aquela experiência mesmo rústica para quem é desapegado, tem que sentir muito aquele cliente. Tem aqueles que ficam um pouco inquietos quando chega lá, porque vai com uma expectativa. Então, assim, é interessante deixar claro que o Atins é uma vila de pescador, onde o turismo está se desenvolvendo cada vez mais, tem pousada lá de todos os gostos, e a Jurará, ela está bem localizada, próximo dos principais restaurantes, e você vai a pé ali nos restaurantes da vila. Ela tem ar-condicionado, ducha quente em todas as habitações, tem a categoria superior, que é a Vila Jurará, tem lounge, no lounge tem TV, somente nos lounges. Por que não tem TV nos quartos? Porque desde o início a gente veio com essa proposta para fazer com que o cliente, nesse lugar maravilhoso, que é ali no Atins, ele se desconecte e ele fique totalmente integrado à natureza, porque a televisão a gente tem na cidade grande, tem em Barreirinhas, lá no Atins eu acho que não cabe televisão, né? Mas se ele quiser, tem lá no lounge, enfim. E a Pousada Jurará e a Vila Jurará também segue nessa mesma proposta da Encantes, né? Até porque é dos mesmos proprietários, então a gente tem essa coisa de valorizar os nossos colaboradores, todos eles são de lá,
São gente muito bem treinadas, que está lá para receber o cliente de vocês. As 2 pousadas são confortáveis, como eu disse, bem localizadas. Café da manhã muito bem servido, com tudo fresquinho, feito lá na pousada, sucos regionais, bolos, tudo maravilhoso. E a gente, no período de alta temporada, a gente serve até açaí no nosso menu lá do café da manhã. A Lorena vai apresentar o vídeo para vocês verem com mais propriedade. Aí, pessoal, enquanto a Lorena vai colocar aqui o vídeo, até explicando para vocês, já são produtos que estão como recomendados, tá? No sistema da Incomum. Então, se vocês entrarem lá para fazer a pesquisa, né, por barreirinhas, vai aparecer a Jurará e a Encantes lá como recomendados, tá? Até por conta da Maria Luísa aí, nossa super parceira, né? Legal. No coração dos Lençóis Maranhenses, onde o rio encontra o mar, fica um paraíso chamado Artins. Belezas naturais que parecem de outro mundo. Silêncio, vento, sol e aquela energia que só quem vem sente. É aqui que a pousada Jurará te recebe. 2 unidades, uma experiência só. Na Vila Jurará, conforto e privacidade em 6 apartamentos. Na pousada Jurará, mais 7 acomodações e o nosso café da manhã inesquecível. Pães caseiros, frutas frescas, bolos e aquele cheirinho de café que abraça. Localização privilegiada, a poucos passos da praia e do centrinho de Artins. Pousada Jurará, seu refúgio entre as dunas, o rio e o mar. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é da Isabel. Ela está perguntando se são 2 pousadas. Então, na verdade, é uma única pousada. A gente tem um único site, um único Instagram, porém, são 2 categorias. A Jurará é onde tem 7 apartamentos, onde é servido o café da manhã, e a Vila Jurará é a nossa categoria superior, que está a 200 metros, né? Que é onde tem uma estrutura, vamos dizer assim, melhor, né? Os quartos são mais amplos, mas as 2 pousadas são bem confortáveis. Aí eu agora fico aberta para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Lembrando que na Jurará e na Vila, aquele casal que está em lua de mel, que está fazendo aniversário, é só vocês, por favor, colocar no e-mail, olha, dá uma atenção especial para esse cliente, que a gente vai fazer o mesmo atendimento que a gente faz na Encantes, né, com um mimo lá para eles, tá bom? Tá bom. Gente, agradeço aí todo mundo. Como a gente já se estendeu aqui, tá? Eu vou pegar as dúvidas e aí é aquilo que eu comentei. A gente vai tentar fazer um compilado aqui, compartilhar com vocês o material, tá bom? Muito obrigada aí, pessoal. Obrigada a todos. Contem aí com o time aí da Incomum, nossos executivos aí, né? E com a nossa força aqui, né? Para vender cada vez mais esse destino aí maravilhoso, né? Que são os Lençóis. Michele, só completando, lembrando que temos bastante bloqueio para São Luís, bloqueios aéreos incomuns saindo das nossas bases, tá, pessoal? Então não se esqueçam disso. A Incomum tem bastante bloqueio de maio a setembro aí para o destino São Luís, Barreirinhas, Atins, então contem sempre conosco e nosso time de vendas. Maravilha. E também, aproveitando, eu estarei na WTM, se alguém tiver alguma dúvida, quem estiver por lá, tá bom? Ou se quiser me chamar no WhatsApp, tá? Eu coloquei meu telefone lá nas mensagens, eu fico à disposição. Agradeço a todos vocês, Marcelo, todo o time da Incomum, Adriano, por dividir esse espaço aqui, né, com a Jecos, e estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode contar com a gente, comigo, com a Lorena. Tá, pessoal, só mais um recadinho. Assim, os pacotes especiais de baixa temporada já estão no sistema. Então, qualquer dúvida para consulta, quando vocês puxarem o período de baixa, eles já vão estar lá disponíveis, tá? Vocês podem até colocar no filtro e escrever baixa, que aí vocês já conseguem ver esses pacotes.
Mas qualquer dúvida, os nossos executivos, tá? Os executivos podem auxiliar, né? Nosso time de vendas já está preparado, a gente já mostrou no sistema, né? Como é que está o produto lá disponibilizado, tá? E aí, qualquer coisa... Oi, Nivaldo. Fala rapidinho aqui para todos os agentes de viagem, os nossos queridos fornecedores que estão conosco. Aguardamos todos vocês, dia 9 e 10 de abril, agora em Campinas, na Bávia Viesp. Nós estaremos com stand lá, então fica o convite para quem for do interior passar no nosso stand. E também as outras bases que estão aqui nos prestigiando, no WTM, que é 9, 10 e 14, 15 e 16 da próxima semana, tá bom? Então fica aí o convite para passar no nosso stand, tá bom? Que bom. Tá bom, gente. Bom dia para todo mundo. Sextou aí com Lençóis Maranhenses. Bora lá, gente. Boas vendas a todos abraço. e um ótimo dia. Obrigado. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.